Olá pessoal, aqui é o Diego, professor de Química e também perito criminal. No vídeo de hoje nós vamos terminar aí o estudo da nomenclatura dos compostos orgânicos. Beleza? Se você não viu o vídeo anterior, confere lá, onde falamos das regras gerais de nomenclatura e também de nomenclatura dos hidrocarbonetos. O nosso foco aqui hoje é terminar todas as demais funções orgânicas que seguem a mesma lógica, as mesmas regras gerais que a gente viu lá em hidrocarbonetos. Beleza? Pessoal, no final desse vídeo eu vou deixar uma molécula como desafio para vocês darem o nome correto, encontrarem o nome correto dessa molécula e deixarem o nome aqui nos comentários desse vídeo, beleza? E também no final da aula, baixe aqui o material de apoio, onde tem várias moléculas para você praticar e depois conferir com o gabarito. Pessoal, como temos muito conteúdo para hoje, pegue aí caneta e papel que a gente já vai começar. E antes de pensar na nomenclatura dos compostos orgânicos, a gente precisa olhar para uma estrutura da molécula e definir a cadeia principal. Então, vem aqui comigo, pessoal. Vamos pegar aqui um exemplo, onde nós temos o grupo funcional OH. OH ligado a carbono saturado indica para a gente a função álcool, tá? Então, a cadeia principal vai precisar conter o carbono ligado ao grupo funcional e também precisa conter aí a dupla ligação. Só que, antes ainda de falar sobre nomenclatura, a gente precisa... pessoal, lembrando que o que fica de fora da cadeia principal vai ser os radicais ou ramificações. E aí, pessoal, antes de dar o nome, a gente precisa enumerar a cadeia principal. E como é que a gente vai numerar os carbonos da cadeia principal? Precisamos encontrar as menores numerações para grupo funcional, insaturação e ramificação, nessa ordem de prioridade. Então, como eu tenho o grupo funcional aqui, OH, a gente vai começar a numerar o carbono ligado a essa hidroxila, ou da extremidade mais próxima à minha hidroxila. Então vai ficar carbono 1, carbono 2, carbono 3, que contém aí, que está ligado a um radical metil, carbono 4 e por fim carbono 5. Feito isso, pessoal, a gente pode ir para a estrutura geral da nomenclatura. Então, podemos dividir o nome dos compostos orgânicos em 4 partes: radicais, prefixo, infixo e sufixo. Beleza? Conforme a gente já havia debatido na aula anterior. Bem, os radicais têm terminação -il, então com o carbono metil, temos aqui o isobutil e outros radicais aí de nomes específicos como o fenil e o benzil. Beleza? E aí, pessoal, no nosso caso aqui, como eu tenho apenas um carbono, o nosso radical é metil. Então já podemos começar o nome desse composto indicando a posição desse metil na cadeia principal, que é no carbono 3, 3-metil. Bem, podemos ir para a próxima parte do nome, que é o prefixo. Você se lembra que o prefixo indica a quantidade de carbono. E você vai precisar lembrar, pelo menos, dos primeiros aí prefixos de 1 a 20 carbonos. Bem, de 1 a 4, os nomes são específicos. Met, et, prop, but. Repete aí umas 5 vezes e você vai decorar fácil aí essa sequência. Met, et, prop, but. De 1, 2, 3 e 4 carbono. Na sequência já é mais intuitivo. Pente para 5, 6 para... ou hex para 6 e por aí vai até dec para 10. De 11 a 19, você vai adicionando, mudando só a parte inicial aí. Um dec, dodec, tridec,
tetradec até o nonadec. E por fim, 20 carbonos recebe o prefixo eicos. Galera, na nossa cadeia principal tem 5 carbonos, então prefixo pente. Podemos já ir para o infixo. Galerinha, o infixo indica para a gente a presença de insaturações, ou seja, ligação simples, que seria a ausência de insaturação, ou a presença pela ligação dupla ou tripla. Então, quando nós tivermos apenas ligações simples, o infixo será an. Quando a gente tiver ligação dupla, indicado por en. Mas se eu tiver 2 duplas, dien, 3 duplas, trien e assim por diante. Bem, a mesma lógica serve para as ligações triplas. Uma in, 2 dien, 3 trien e assim por diante. No nosso caso aqui, como eu tenho ligação dupla, o infixo será em. Como essa dupla pode estar em diferentes posições na minha cadeia carbônica, eu preciso indicar o carbono em que ela aparece, que é o carbono 4. Então fica infixo 4 em. Por fim, a gente vai para o sufixo, que indica a função orgânica. A gente viu que hidrocarboneto é O, e vamos estudar aí as demais funções na aula de hoje. A gente vê aqui que é o sufixo de álcool, que é o caso, é ol. Mas, detalhe, a função álcool aparece no carbono 1, mas poderia aparecer no 2, no 3, no 4 e no 5. Então, como ela está no carbono 1, eu preciso indicar a posição da hidroxila, então fica 1-ol. O nome então fica 3-metil, pente, 4-en, 1-ol. Beleza, pessoal? Então, olha só. Não tem outro jeito de aprender todas essas regrinhas se não for por meio da prática. Mas eu reforço com você que todos os nomes dos compostos seguem essa mesma sistemática de radical, prefixo, infixo e sufixo. Beleza? Então, lembrar dessa sistemática. No nosso caso, a gente vai estudar várias funções orgânicas, então é natural que vai mudar apenas o sufixo. Beleza? Em geral, o que a gente vai estudar hoje vai ser a mudança do sufixo e como dar nome a cada uma dessas funções. Olha só, pessoal. Então, deixei aqui na parte superior a regra geral, tá? Embora nos primeiros exemplos a gente não vai ter radical. Por que eu decidi isso? Para que a gente foque no sufixo que vai indicar para a gente aí a função orgânica do composto. Beleza? Mas poderia ter radical aqui. A regra sistemática é a mesma. Vamos começar pelo álcool. A gente já viu que o sufixo é ol, então a gente tem aqui um álcool com 2 carbonos. A gente começa do lado mais próximo da hidroxila, então fica carbono 1, carbono 2. Bem, como eu não tenho radical, a gente começa pelo prefixo. Então, et para 2 carbonos. Como a ligação é simples entre carbonos, infixo an. E a terminação de álcool, ol, etanol. Mas tenham cuidado, pessoal, que em álcoois usa-se muito também a nomenclatura usual, que vai ser álcool no começo, a gente usa o prefixo e a terminação ílico. Então, o etanol também é conhecido como álcool etílico, beleza? Mas se te pedirem a nomenclatura oficial, é essa aqui, nomenclatura IUPAC, beleza? Mas, então, vamos aqui para o aldeído. Galerinha, como é que você faz para ir lembrando desses sufixos? Você vai fazendo analogias. Por exemplo, o álcool
termina em ol, que é a mesma terminação da função orgânica, tá? Então vai te ajudar a lembrar. Já o aldeído não daria para terminar com O, porque O é hidrocarboneto. Então termina em al, que são as duas iniciais aí do nome da função orgânica. Beleza? Como é que eu identifico o aldeído? Carbonila na extremidade, C-O, carbonila na extremidade da cadeia carbônica. Beleza? Então aqui a gente tem um aldeído. Temos aldeído com quantos carbonos? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3. 3 é met, et, prop. Então, prop, ligação simples. Terminação de aldeído. Al, propanal. Bora para cetona? Cetona, pessoal, só lembrar aqui, ó. O sufixo da cetona é igual à terminação da função orgânica. Como é que eu diferencio cetona de aldeído? Bem, aqui eu tenho também a carbonila, mas ela não está em nenhuma das extremidades da cadeia carbônica. Quando não está na extremidade, vai ser uma cetona e não aldeído. Fechou? Então, por onde a gente começa a contagem da nossa cadeia principal? Da direita, ou seja, da extremidade mais próxima da carbonila, que é o nosso grupo funcional. Então, 1, carbono 2 aqui da carbonila, 3, 4, 5. 5 carbonos, prefixo pente. Como só temos ligação simples, infixo an. Terminação ona. Beleza? Só que aí, pessoal, vamos lembrar. Por se tratar de uma cetona, essa carbonila poderia estar no carbono 2, por exemplo, e poderia estar no carbono 3. Então, a gente precisa, nesse caso, indicar a posição dessa cetona. Por isso que fica pente-an 2-ona, pentan 2-ona. Beleza? O que não é necessário no aldeído. Por quê? Porque a carbonila vai estar na extremidade, vai estar no carbono 1. Beleza? E aí, pessoal, chama atenção que você pode encontrar também essa nomenclatura. Esse doisinho aqui do ona pode aparecer aqui na frente do nome como 2-pentanona. Fechou? Então, galerinha, bora adiante aí para mais funções orgânicas. Olha só, o próximo que a gente vai estudar é o ácido carboxílico. Então, repare que eu estou deixando aqui na parte superior a regra geral de nomenclatura, a ordem, né? Radicais, prefixo, infixo, sufixo. Por quê? Porque essa ordem vai servir aí para 99% das nomenclaturas que você vai precisar no dia da sua prova. Então, vem aqui comigo, vamos para ácido carboxílico. Aqui a gente tem uma particularidade. Nós temos o sufixo oico, mas no caso do ácido, no início do nome, a gente usa o termo ácido também. Então, olha só, o que caracteriza o ácido carboxílico? A presença da carboxila. Esse é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Na hora de enumerar a cadeia, vamos começar da extremidade da carboxila. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Bem, como nós temos 3 carbonos, prefixo, 1, 2, 3. Ficou et aqui, mas é prop, né, pessoal? Bora corrigir aqui. Met, et, prop. Prop, como nós só temos ligação simples, infixo an, terminação de álcool, oico. Só que no caso do ácido carboxílico, a gente também coloca aqui o ácido na frente, beleza? Então fica pra gente ácido propanoico. Bora pro éter? Galerinha, o éter
tem uma particularidade. Por quê? A gente vai ter dois segmentos de cadeia carbônica, um de cada lado do oxigênio. E aí, como é que a gente faz? Galerinha, a nomenclatura aqui é o seguinte: o grupo menor vai receber terminação ox, e o grupo maior segue aquela lógica de prefixo, infixo e sufixo o. Então, olha só, quem é o grupo menor? Grupo menor é esse aqui, pessoal, com 2 carbonos. Se ele tem 2 carbonos, mete et. Etox, com a terminação ox. Do outro lado, eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Então, vai ser prop. O infixo vai ser an, porque só tem ligação simples. E a terminação o. Então, fica etox propano. Vem aqui comigo. Olha só, no caso do éter, você vai ter que gravar aí que também é muito comum utilizar os seus nomes usuais, tá? O nome usual do éter, assim como é usual, é muito comum usar os nomes usuais dos álcoois, tá? E como é que a gente vai encontrar o nome usual do éter? Você vai pegar os dois segmentos de cadeia carbônica e vai nomear como radicais, com terminação -il. Simples assim. E no final você vai botar éter para indicar que é um éter. Olha só. Então, do lado esquerdo aqui eu tenho etil. Do lado direito aqui, pensando como radical, 3 carbonos, propil. Então, como é que vai ficar o nome usual desse éter? Etilpropil, tá? Pensando em ordem alfabética, etilpropil éter, para indicar que é um éter. Beleza, pessoal? Bora para os ésteres. Olha só. O éster, a gente também tem 2 segmentos de cadeia carbônica. Só que aqui eu não vou diferenciar pela maior ou pela menor. Não. A cadeia principal sempre vai ser aquela que contém o C-dupla-O. Tudo bem? O carbono do C-dupla-O. Então, esse segmento com C-dupla-O vai seguir a lógica do prefixo, infixo, terminação ato, mais o D. E do outro lado, a gente vai nomear como um radical terminado com ila. Então, olha só como é que fica. Cadeia principal aqui. 1 carbono, 2 carbonos. Sempre começa a numerar do lado mais próximo do grupo funcional. Então, beleza. Como eu tenho 2 carbonos, prefixo et. Como a ligação é simples, infixo an. E a terminação ato fica etanoato de. Do outro lado eu tenho 1, 2, 3 carbonos de propila. Bora adiante. Eu sei que são muitas regrinhas, tá? Muitos sufixos, tudo bem? Mas, se você rever essa aula com calma, anotando cada regrinha e praticando com a lista de exercícios que eu vou deixar na descrição do vídeo, você não erra mais nomenclatura de compostos orgânicos. Beleza? Então vamos aqui para mais uma função orgânica, sal de ácido carboxílico, tá? Que é derivado do ácido carboxílico. A parte que contém a cadeia carbônica vai seguir aquela lógica de prefixo, infixo, ato, assim como acontece lá nos éster, mais D, mais o nome do cátion. Então, como é que vai ficar nesse caso específico aqui? Eu tenho 1, 2 carbonos. Então, vai ficar prefixo et, infixo, ligação simples, an. A gente põe aqui o O, tá?
porque senão ficaria estranho. Então fica etanoato de sódio, o nome do cátion aqui. Poderia ser outro cátion, poderia ser amônio, poderia ser potássio, nesse caso foi o sódio. Então fica etanoato de sódio. No entanto, pessoal, essa parte aqui, o etanoato, que é um ânion orgânico, é muito conhecido por acetato. É o ânion oriundo do ácido acético. Então você vai encontrar também essa nomenclatura usual, acetato de sódio. Vale muito a pena você lembrar do nome e da estrutura desse ânion aqui, o acetato. Beleza? Bora para a amida. Amida e amina, pessoal, muito simples, né? Porque a terminação é o próprio nome da função. Então, olha só. O primeiro caso aqui está omitido aqui, mas eu tenho um carbono aqui, ó. No C dupla O, N, que é justamente o que configura o grupo funcional das amidas. Então, a gente tem 1, 2, 3 carbonos. Bem, o prefixo de 3 carbonos é met, et, prop. Então, vai ficar propanamida, porque eu só tenho ligação simples nessa cadeia carbônica. Propanamida. Por analogia, eu vou saber o quê? Que uma amina com 3 carbonos vai chamar propanamina. Tranquilo, né, pessoal? Mas no caso das aminas, a gente tem também como uma opção muito utilizada o nome usual das aminas. E como é que a gente dá o nome para o nome usual de uma amina? Aquela lógica de sempre. Vamos nomear a cadeia com um radical. Então vai ficar para a gente propilamina. Juntando tudo, propilamina. Beleza? É o nome usual dessa amina. Fechou, pessoal? Então, olha só. A gente precisa avançar. Temos aí mais 3 funções orgânicas que eu julgo importante para você no dia da sua prova. Então, olha só. A próxima aqui são os aletos. Aletos é quando a gente tem halogênios como cloro, bromo, flúor ou iodo ligado à cadeia carbônica. Beleza? Como é que a gente vai dar o nome? A gente vai usar mono, di ou tri, de acordo com a quantidade de halogênios, mais o nome do hidrocarboneto correspondente. Olha só, a gente tem aqui 1, 2, 3 cloros. Então, a gente vai usar o tricloro, mais o nome do hidrocarboneto. O hidrocarboneto mais próximo aqui é o metano. Então, fica tricloro metano, beleza? Mas também é muito utilizado o nome usual dos aletos. E aí, nesse caso específico aqui, a gente tem um nome particular que não segue uma regra, né? O triclorometano é também chamado aí de clorofórmio. Beleza, pessoal? Então, vamos adiante aí. Vamos para o nitrocomposto. Nitrocomposto quando aparece o grupo nitro. O nome é muito simples. A gente pega nitro, indicando a posição desse nitro, mais o nome do hidrocarboneto correspondente. Então, a gente começa a numerar do lado mais próximo do grupo funcional. Então, fica 1, 2, 3, 4. O nome vai ficar 1 nitro, porque o nitro está na posição 1. Butano, que é o nome do hidrocarboneto correspondente. Beleza, pessoal? E aí, vamos para a última função orgânica que eu quero que vocês aprendam no dia de hoje,
que são as nitrilas ou cianetos. Galerinha, o nome é relativamente simples, olha só. Uma das opções, aqui a gente vai ter duas opções. Uma das opções é você usar o nome do hidrocarboneto com a terminação nitrila. Então, olha só, 1, 2, 3. 3 carbonos, vai ficar... Qual é o hidrocarboneto correspondente? Propano. Propano nitrila, beleza? E a outra opção é você usar cianeto de o nome do radical. Só que quando você fala cianeto já está englobando um dos carbonos. Tudo bem? Então, nesse caso vai ficar cianeto de... O que sobrou aqui? O radical etil ou etila. Então fica cianeto de etila. Beleza, pessoal? E aí vem aqui comigo, pessoal, olha só. Antes da gente terminar a nossa aula, eu queria trazer alguns casos particulares um pouco mais complexos e que podem aparecer no dia da sua prova, tá? O primeiro deles é quando, é o mais simples dele, é quando um grupo funcional aparece mais de uma vez na minha molécula orgânica. Olha só, trouxe o caso aqui de um álcool que tem 3 hidroxilas. É o que nós chamamos de triálcool, porque possui 3 grupos funcionais do álcool. Beleza? A gente pode numerar de cima para baixo, de baixo para cima, tanto faz nesse caso. E aí vai ficar, como é que vai ficar o nome desse composto? 3 carbonos fica prop, ligação simples fica an. Só que aí, pessoal, a gente precisa indicar a posição das 3 hidroxilas. Então, fica 1, 2, 3, triol, tri de 3, ol, que indica aí a função álcool na minha molécula. Beleza? Essa estrutura, o propano 1, 2, 3, triol, é conhecido aí como glicerol ou glicerina. Beleza? O próximo caso aqui específico que eu quero que você entenda é quando aparecer para você uma amina secundária ou uma amina terciária. É quando o nitrogênio se liga a mais de um radical. Nesse caso aqui, o nitrogênio está se ligando a 3 radicais. Galera, nesse caso, apenas a maior cadeia vai ser a cadeia principal. Então, essa aqui, ó, é a nossa cadeia principal. Bora numerar ela? A gente começa do carbono mais próximo do grupo funcional, mais próximo do nitrogênio. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. Beleza? Só que aí sobrou 2 radicais aqui, ó, que eu preciso indicar eles também no meu nome. Então, esses 2 radicais eu vou dar nome como radicais mesmo. Então, o radical CH3 vai ser o metil. O outro radical tem 2 carbonos, vai ser o radical etil. E qual é a posição desses radicais, metil e etil? Eles estão ligados ao nitrogênio. Perceba que é uma lógica parecida das cadeias carbônicas ramificadas. Então, a gente começa o nome desse composto indicando os radicais ligados ao nitrogênio, seguindo sempre a ordem alfabética. Então, vai ficar N-etil, de novo, N-metil, porque o metil também está ligado no nitrogênio, e aí eu venho para dar o nome da cadeia principal, né? Qual é o meu prefixo aqui? Eu tenho 4 carbonos, então met, et, prop, but.
but. Qual é o infixo? Opa, aqui eu tenho, ó, uma dupla ligação. Se eu tenho uma dupla ligação, eu preciso indicar a posição dela. Então fica 3 em de dupla ligação. Por fim, terminação de amina é a própria amina. Só que eu preciso indicar a qual carbono da minha cadeia principal o nitrogênio da amina está ligado. Então fica 1-amina. N-etil, N-metil, but 3 em 1-amina. Fechou, pessoal? Então, vamos para o último caso específico que eu quero que você entenda, que são as amidas mono ou disubstituídas, tá? Quando o nitrogênio da amida está ligado a um ou dois radicais, beleza? Então, aqui, pessoal, a lógica é parecida. O único cuidado é o seguinte: a cadeia principal não é nem sempre vai ser a maior cadeia de carbonos, tá? A cadeia principal é aquela que contém sempre o C-O. Cadeia principal de amida é aquela que contém o C-O. Cadeia principal de amida é aquela que contém o C-O. Beleza? Repetir aí para você não esquecer. E aí vamos numerar essa cadeia aí. Eu tenho carbono 1 aqui, 2, 3, carbono 4. Beleza. E o resto dos carbonos? O resto dos carbonos, pessoal, vai ser nomeado como radical. Então, eu tenho o radical metil ligado ao nitrogênio e temos aqui um radical etil ligado ao átomo de nitrogênio. Então, começamos a nomenclatura sempre pelos radicais, a não ser que eu não tenha radical. Então, vamos lá. N-etil, em ordem alfabética, né? Primeiro etil, N-metil, 4 carbonos, fica but, ligação simples entre todos os carbonos, fica an, terminação de amida, amida, N-etil, N-metil, butanamida. Esse é o nome do nosso composto. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham compreendido aí. É muita informação mesmo. A ideia aqui é ser objetivo para você pegar tudo isso rapidamente, mas é sempre válido uma revisão dessa aula com mais anotações e também a prática com as questões que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Galera, conforme prometido, eu trago aqui na tela para vocês um desafio, tá? Uma molécula um pouco mais complexa, que eu quero que vocês encontrem o nome e o PAC, o nome oficial dessa molécula, e deixe aí nos comentários para mim ver quem mandou bem, quem aprendeu tudo que a gente passou na aula de hoje. Beleza, pessoal? Então, relembro que temos material de apoio aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like aqui, se inscreve no canal para saber, para ser avisado aí das próximas aulas que a gente vai postar aqui no canal. Me segue lá pelo Instagram também, prof.diego.souza, Souza com Z, fechou? Então, deixa aqui nos comentários também o nome do composto, o que você achou desse vídeo, e a gente se vê aí em uma próxima oportunidade.